Então, olá a todos. Bem, estamos aqui para apresentar o nosso projeto, né, de matemática integrado aí com a literatura. Esse projeto vai englobar aí algumas etapas de sequência didática, explicação, né, da estratégia de aprendizado, né, que nós vamos estruturar, e tem como título Matemática e Literatura, ensinando e aprendendo frações em tempos de pandemia. Os discentes, né, que propuseram o trabalho são Alice de Oliveira, Gílio Villeneuve Souza, Mônica Carina, Raquel Duarte, Renata Ellen e Sara Gabriela. Sara Gabriela. Resumo do trabalho. Bem, entendendo esse contexto, né, de pandemia em que nós estamos vivendo, né, pelo qual estamos passando, a disciplina de ensino de matemática, né, no caso, ensino de matemática 2, foi reformulada, buscando aí novas estratégias, novas metodologias, em busca aí dessa aprendizagem. Em especial, né, o professor Fred solicitou para que nós víssemos a estratégia da aprendizagem baseada em projetos. E aí, como ela é inovadora, né, e realmente está bem atrelada a esse novo contexto, entendemos também que, para esse cenário de ensino remoto, ela contribuiria bastante, né, ainda mais para a condição, né, de trabalho que nós iríamos abordar. Então, para esse trabalho, nós abordaremos, né, em sua sequência, a contextualização desde o macro, né, da condição mundial até o micro na nossa disciplina, a preparação para o projeto, né, aprendendo frações com a aritmética da Emília, a parte literária, e as reflexões finais. Bem, vendo aí o contexto macro e micro. Não é estranho, né, para a gente hoje, já agora com um tempo já de pandemia, que saibamos que a dinâmica escolar teve suas modificações, né? As instituições escolares tiveram as suas atividades suspensas, né, e por muito tempo ficaram, inclusive, sem aulas. Algumas, inclusive, ainda continuam sem essa forma, né, presencial de ensino, e foi preciso replanejar, desenvolver novas estratégias de ensino-aprendizagem. Aqui, no Rio Grande do Norte, né, na nossa Universidade Federal, também não foi diferente, né? Foi preciso também se rearticular, ficamos, inclusive, alguns meses, né, com aulas suspensas, para que houvesse essa retomada dos cursos de graduação, que agora passaram, né, por esse novo formato, esse novo modelo de ensino, para o período denominado 2020.6, e aqui estamos nós. Nesse contexto, né, entendemos que o novo normal precisou também ser relacionado à prática docente, né, de nós que vamos cursando a graduação, as graduações de licenciatura, por exemplo, a pedagogia. Então, esse novo normal, de fato, invadiu o ambiente escolar, e para, né, que a nossa formação fosse também, englobasse também um pouco disso, a gente precisou atender esse contexto. Então, esse novo normal fez com que o processo de ensino-aprendizagem fosse também realizado através de computadores, smartphones, né? E isso, lógico, em todo o território nacional, aliás, mundial, né? E o ensino remoto é emergencial, como se foi comentado, né? Distanciando-se um pouco do que antes se entendia, né? Por educação à distância, vai agora tomando a vez e reestruturando a nossa forma de ensinar e aprender. Bem, partindo disso, né, nessa reestruturação do componente curricular de ensino de matemática 2, nós
né, pensamos em algumas estratégias, junto aos outros colegas e ao professor, para estabelecer realmente, né, essa aprendizagem dos conteúdos básicos, né, e como é da matemática, e como é que nós poderíamos fazer mesmo isso no contexto de pandemia. Bem, então, nessa disciplina, nós ficamos com as atividades baseadas em projetos, então, todos os grupos, né, dos integrantes, né, dos cursistas dessa disciplina vão apresentar projetos. Esses projetos contemplam, né, os princípios, os objetos de conhecimento, as habilidades, competências que estão na Base Nacional Comum Curricular para o ensino de matemática, e também que, diante dessa condição, que a escola invadiu a casa, né, a nossa casa, então foi preciso também articular para que os pais pudessem auxiliar ainda mais nesse desenvolvimento das atividades. Então, os pais, mães responsáveis, né, aí também vão se atrelar nessas atividades para que elas possam ser executadas de maneira a facilitar o aprendizado de cada educando. Então, nesse contexto, as residências agora passam a ser também extensão, aliás, ainda mais extensão das escolas, né? Inclusive levando em consideração as limitações desse período de pandemia. Então, pessoal, levando em consideração o contexto macro e micro apresentado pelo colega, nós vamos falar agora sobre a preparação para o projeto, né? Essa preparação, ela se deu através do desenvolvimento, né, dos respectivos temas, através das discussões, né, dos encontros, das leituras que fizemos, e esses encontros, conforme já comentado, eles foram feitos através das redes sociais. Então, a gente utilizou o WhatsApp, o Google Meet, inclusive o Google Docs, né? Por onde a gente decidiu tanto a temática quanto o desenvolvimento do projeto. Tudo foi decidido via redes sociais. Então, com relação às reflexões da equipe, nós tivemos, claro, alguns desafios, né? O primeiro deles foi a escolha da obra literária, porque escolher fazer um projeto utilizando a matemática e a literatura foi algo até fácil, porque todos aqui se identificam com o tema. Mas escolher a obra literária foi um pouco difícil, porque a gente acabou encontrando várias, né? Para vocês verem como a literatura ela é interdisciplinar. Então, assim que a gente encontrou, que a gente acabou escolhendo a Aritmética de Emília de Monteiro Lobato, nós tivemos logo outro desafio, porque é um livro que, além de ser uma obra literária, ele traz vários conteúdos matemáticos. Então, agora, o desafio era qual conteúdo escolher, né? E nós escolhemos frações. Por quê? Porque as frações, elas são um assunto muito presente no cotidiano dos alunos, e que costuma causar estranheza no primeiro contato. Então, como o livro traz esse tema de uma forma muito interativa, bem-humorada e lúdica, a gente decidiu em trabalhar esse conteúdo. Com relação ao embasamento teórico, a gente tratou das metodologias ativas e da aprendizagem baseada em projeto. Então, nós damos conceitos lá nesse embasamento, nós fundamentamos, com a utilização de vários autores. Então, nas metodologias ativas, o aprendizado ele vai se dar a partir de situações reais. E a aprendizagem baseada em projeto, ela considera o aluno o responsável pela aprendizagem. E o professor é um guia, ele é um mediador. Então, a gente pode resumir desse embasamento teórico que, na verdade, a aprendizagem baseada em projetos, ela vai aproximar o conteúdo do aluno e vai desenvolver a autonomia e o protagonismo do estudante. Como justificativa do projeto, nós temos vários pontos, né? O primeiro deles, esse projeto ele vai se justificar pelo fato da aprendizagem baseada em projetos ela representar
uma mudança considerável no ensino tradicional da matemática, conforme afirma aqui a professora Kátia Small, né? Ela vai nos dizer que em atividades desse tipo, os alunos eles não vão aprender apenas matemática ou apenas a narrativa da história contada. Ele vai aprender, ao mesmo tempo, né, a relacionar a matemática nessa narrativa e vice-versa. O segundo ponto que a gente justifica esse projeto é com relação às diferentes possibilidades de contextualização que a leitura do texto literário vai trazer para a aula de matemática, né? A gente sabe que algumas vezes as aulas de matemáticas elas são consideradas um pouco monótonas, né? E isso tem refletido, conforme a citação que a gente traz aqui de Carneiro e Passos, isso tem refletido um pouco nesse insucesso matemático dos alunos, né? Vou até ler aqui essa citação, que a literatura infantil nas aulas de matemática é uma das possibilidades para tornar essa disciplina mais interessante e motivadora, o que possibilita diminuir os elevados índices de insucesso matemático nos alunos. Veja, a literatura a gente traz como sendo uma das possibilidades. Então, trabalhar com projetos é exatamente isso, é ampliar as possibilidades, né? É trazer essa capacidade de estabelecer relações com a realidade para aproximar o aluno do conteúdo, mostrando a matemática de forma mais prática. O terceiro ponto que a gente traz para justificar o nosso projeto é o fato desse projeto ele se mostrar, na verdade, um facilitador para todos nós, enquanto estudantes de pedagogia e futuros professores, né? Se a gente considerar também que fomos, na verdade, alunos que passamos por um método tradicional, né? A gente sabe que ainda persiste esse método nas escolas até hoje, como é que eu posso dizer? Decorar a tabuada, né? Decorar conceitos, de maneira que não faça tanto sentido para os alunos, né? E assim eles acabam não aprendendo, como aconteceu conosco em alguns conteúdos, não só de matemática, mas de outras disciplinas. Então, esse projeto ele nos fez repensar algumas possíveis práticas, né? Que vão ressignificar a matemática, que com certeza vão fazer a diferença no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Como já foi dito, né, pela nossa colega Raquel, o projeto ele foi pensado, né, ele foi idealizado pensando nessa interdisciplinaridade entre a matemática e o português. E esse projeto ele começou a ser pensado lá no começo, onde a gente ainda tinha aulas no período presencial. A proposta de se trabalhar com projetos, ela foi colocada pelo professor e acolhida pelos alunos, e aí começou a se pensar, né, o grupo começou a se reunir ali mesmo no presencial e pensar essa proposta de projeto interdisciplinar matemática e literatura. E aí a gente começou esse trabalho de pesquisa, né, agora no formato remoto, o professor trouxe novamente essa proposta, e aí a gente começou esse projeto de pesquisa, essa pesquisa, né, por títulos literários que trouxessem a matemática de forma lúdica, prazerosa, mas com rigor. E aí nos deparando com a obra literária de Monteiro Lobato, né, Aritmética da Emília, que, como nossa colega Raquel falou, traz muitos conteúdos, é um livro que realmente é rico em conteúdos matemáticos, de uma forma simples, clara e de uma forma prazerosa, e a gente selecionou o conteúdo frações, né? Porque é um conteúdo muitas vezes visto pelo aluno de uma forma difícil de entender, e o Visconde de Sabugosa ele traz de uma forma muito simples quando ele vai trabalhar esse conteúdo frações a partir de uma melancia. Então a gente percebe que é de uma forma muito lúdica mesmo. E aí a metodologia do nosso trabalho, né, a metodologia escolhida para desenvolver todo o nosso projeto foi a elaboração de uma sequência didática. Essa sequência didática, que posteriormente vai ser
mais detalhada, ela foi dividida em 5 momentos, né? Esses 5 momentos a gente vai buscar trazer os conteúdos, o conceito de fração, representação gráfica, representação numérica, comparação de frações e frações equivalentes. E esses momentos a gente pensou para ter uma duração aí de cerca de estimada de 2 semanas. Então, esse projeto é elaborado através das sequências didáticas, ele pode ser tanto trabalhado pelo professor em sala de aula, né, no remoto, na verdade, mas a gente pensou mais nessa questão do ser trabalhado em casa pelos familiares. E aí foi pensado também para um público-alvo, sendo alunos do 5º ano, e como a gente falou, o conteúdo programático, o estudo de frações. E no que se diz respeito às referências, né, ao tema escolhido, a gente se baseou, como já foi dito, na BNCC, né, na unidade temática números, e nos objetos de conhecimento, representação fracionária dos números racionais, conhecimento, significados, leitura e representação da reta numérica. Também a gente focou no objeto de conhecimento, comparação e ordenação de números racionais, na representação decimal e na fracionária, utilizando a noção de equivalência. E nas habilidades, a gente destacou 3, que a gente pôde analisar e perceber que elas cabem no nosso conteúdo, que é estudo de frações, né? A habilidade de identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Identificar frações equivalentes e comparar e ordenar números racionais positivos, representações fracionárias e decimal, relacionando-os a ponto na reta numérica. Então, a gente pensou todas as nossas atividades da sequência, levando em consideração a BNCC e os seus objetos de conhecimento e habilidades. A gente também trouxe outras, a gente não só se baseou na BNCC, mas a gente se baseou em artigos científicos e em vídeos para melhor entender esse conteúdo de frações e melhor trazê-lo para que as famílias pudessem trabalhar com as suas crianças em casa. Então, a gente também se baseou nos textos de Angélica Regina, né, situações lúdicas para o ensino de frações de quantidades. A gente também se baseou no artigo científico de Adair Mendes, né, eu trabalho primeiro com concreto, onde o autor ele vai trabalhar com materiais que vão potencializar o ensino de frações, materiais que vão possibilitar que o ensino seja mais significativo, então a gente faz uso disso quando trazemos jogos, como trazemos aplicativos e etc. E no vídeo, a gente se baseou no vídeo curtas matemáticos, conceito de frações, né, do canal Lambin, do canal Labim, perdão, que também traz esse estudo de frações de forma mais significativa e dinâmica para as crianças. Bom, sobre o objetivo geral do nosso trabalho, depois de muito refletir, depois de muito pensar sobre qual de fato seria o objetivo, chegamos à conclusão de que seria compreender conceitos matemáticos necessários ao aprendizado de frações, utilizando o capítulo 11 do livro literário A Aritmética de Emília. Esse livro, como já foi dito anteriormente, é um livro extremamente rico em conteúdo matemático, ele apresenta diversas possibilidades, então a gente realmente teve que eleger um capítulo específico para se trabalhar. Do contrário, não teríamos como dar conta no projeto de tanto conteúdo interessante, lúdico e divertido de se trabalhar junto com as crianças. Então, nosso objetivo de forma geral ficou esse. Já quanto aos objetivos específicos, ficaram os seguintes: aprender sobre o conceito de frações, analisar os tipos de frações, então a gente quer que os alunos percebam nesse estudo que existem tipos diferentes de frações, comparar frações distintas para que eles percebam, então, que existem frações que são maiores, que são menores, perceber como essa diferença se dá, compreender as frações equivalentes, desenvolver conhecimentos matemáticos através da régua de frações. Então,
baseando-se naquele artigo que Renata citou anteriormente, a gente focou bastante também em trazer o concreto para se desenvolver esses conhecimentos matemáticos. Por isso, consideramos a régua de frações como uma possibilidade muito importante e muito favorecedora desses momentos, para que se pudesse construir esses conhecimentos. Também estabelecer saberes acerca das frações por meio de jogos. A gente sabe que as crianças, apesar de estarem no 5º ano ali, já próximas de ir para o 6º ano, elas se envolvem bastante com os jogos. Os jogos, eles facilitam bastante a compreensão de alguns conceitos, além de ser uma forma divertida de estar aprendendo. Além disso, uma das coisas que a gente também prezou foi pela construção dos alunos em relação a esses jogos. Então, são jogos que são construídos por eles, jogados por eles, então esse também está como um dos objetivos específicos desse nosso trabalho. Quanto à realização do projeto, o contexto da realização desse projeto, como o Gili já tinha nos falado anteriormente, estamos no meio de uma pandemia. Ela ainda não acabou, não temos vacina. Portanto, analisamos que o contexto de realização desse projeto teria que ser a casa dos estudantes. E por que não, né? Já que a casa dos estudantes apresenta inúmeras possibilidades para se tratar de fração. Afinal de contas, é dentro de casa que a gente divide alimentos o tempo inteiro, a gente constrói receitas. Então, existe sim bastante possibilidade para se trabalhar no ambiente de casa, junto com a família dessas crianças. Então, a gente analisa que essas propostas que vamos trazer mais à frente, elas são perfeitamente viáveis de serem feitas no lar desses educandos. E os materiais que a gente elencou, eles podem ser facilmente conseguidos por esses alunos para se construir esses objetos concretos que auxiliem na compreensão dos conceitos. O público-alvo, como já foi dito anteriormente, são alunos do 5º ano do ensino fundamental. As condições de realização seria no formato remoto e com momentos síncronos, alguns assíncronos. A duração do projeto seria em torno de 2 semanas, então. Então, essa atividade seria feita ali no contexto familiar, pensada para os alunos, junto às suas famílias, construírem conhecimentos acerca das frações, utilizando o livro, esse capítulo 11, o capítulo especificamente o 11, né, do livro, nesse ambiente familiar, sob essas circunstâncias que estamos vivendo atualmente. E agora nós partimos para o nosso planejamento metodológico, no qual nós elaboramos uma sequência de ações, de atividades a serem desenvolvidas de forma didática e lúdica, que denomina-se a sequência didática, né, como esse conjunto de ações pedagógicas que são organizadas de forma sequenciada para o objetivo comum, que é promover o ensino e a consequente aprendizagem. Então, nosso projeto está distribuído em 3 sequências didáticas, e essas sequências foram pensadas com base nos nossos objetivos, no nosso objetivo geral, nos nossos objetivos específicos e nos conteúdos que o capítulo 11 do livro de Métrica da Emília traz, considerando-os como os necessários para a aprendizagem do conteúdo das frações. Então, na nossa primeira sequência didática, nós temos o recorte do tema, né? Fração é um tema que é bastante amplo, né? Tem várias possibilidades para se estudar a fração, tem várias unidades temáticas que envolvem o estudo e o ensino da fração. Então, nosso recorte na nossa primeira sequência didática é trabalhar o conceito de fração e as suas representações numérica e gráfica. Os alunos do 5º ano do ensino fundamental já viram esse conteúdo em anos anteriores. Introduz-se o tema fração
a partir do terceiro, quarto ano, dependendo do currículo, dos anos iniciais do ensino fundamental, inicialmente de forma gráfica, né, com os desenhos no formato de retângulos divididos em partes iguais, de pizza dividida em partes iguais, para posteriormente incluir a representação numérica dessas partes. Então, por isso que a gente trabalha os dois conceitos. Trabalha o conceito das duas formas, da forma gráfica e numérica. E aí a duração dessa primeira sequência são 2 encontros, e o objetivo dessa sequência é que o aluno reconheça a representação fracionária dos números e seus significados, né, a partir da leitura das frações, saber ler uma fração corretamente. Os recursos didáticos utilizados foram o capítulo do livro, Aritmética da Emília, e um dispositivo com acesso à internet, pode ser celular, computador, tablet, aquilo que o aluno tem acesso em sua residência. E também, nessa primeira sequência, nós vamos fazer uso do dominó. Percebam que, ao longo da apresentação, os meus colegas foram apresentando os princípios norteadores, princípios das tendências pedagógicas que nortearam o nosso planejamento. Então, a gente parte de um princípio muito caro às teorias da aprendizagem, principalmente trazida por Piaget, que é a aprendizagem com base no concreto. Essas crianças de 10 anos, elas ainda estão nesse processo de maturação, assimilação, acomodação, e para poder galgar um status maior, que é a abstração desses conhecimentos. Por isso que nós partimos sempre de atividades que tenham, pelo menos em dos seus momentos, atividades que manuseiam objetos do concreto, né? Então, por isso a gente trouxe também o dominó. Então, a gente parte desse princípio pedagógico de aprendizagem com base no concreto, a gente tenta incluir a interdisciplinaridade, que é outro princípio muito caro às teorias educativas, principalmente as teorias pós-modernas, e aí trabalhar os conteúdos fazendo esse exercício, esse diálogo interdisciplinar, ele potencializa as estratégias de ensino e, por essa vez, também as formas do aluno aprender determinado conteúdo. Então, trabalhar com concreto, trabalhar de forma interdisciplinar, no nosso caso específico, português, língua portuguesa, literatura e matemática, e incluir também os jogos, que são atividades comuns, né, para a faixa etária de 10 anos de idade, é uma prática do cotidiano, é uma prática comum, e na sociedade atual, né, a prática do jogo digital. E aí a gente trabalha com jogos essencialmente educativos, tendo em vista que existe a categoria jogos, né, que não foram feitos, pensados para serem aplicados em contextos educativos, mas os nossos jogos aqui são jogos digitais educativos, como a gente vai ver no decorrer da apresentação. Então, trabalhar com concreto, trabalhar com a ludicidade, com a interdisciplinaridade e com as teorias conceituais também. O aluno precisa compreender e elaborar seu próprio conceito, né? Então, no primeiro momento dessa sequência, os alunos vão assistir um vídeo onde eles vão compreender o que é uma fração, como é que se representa, para poder sensibilizá-los para o tema que vai ser abordado, que é o estudo das frações. Em seguida, vai se realizar, juntamente com o seu responsável, né, pai ou responsável, a leitura do capítulo 11 do livro Aritmética da Emília, na sua íntegra, né, o responsável, o pai, vai ler com a criança o capítulo na íntegra, né, com todos os seus exemplos, as suas figuras, as suas entonações, que são típicos, né, próprios da linguagem literária. E depois dessa leitura, é feita a hora do registro. E o que é essa hora do registro? É a forma que a gente compreende de perceber se o aluno realmente entendeu aquilo que leu, aquilo que assistiu no vídeo, e se ele está compreendendo as características principais, as formas principais de representação da fração, tanto gráfica quanto numericamente. Então, no diálogo com a criança, o responsável vai solicitar que a criança possa fazer o registro, seja na forma de desenho ou na forma escrita, de tudo aquilo que foi conversado e que foi lido, né, de acordo com a sua compreensão.
E aí, para efeito de registro, ele vai ou desenhar uma fração em formato de pizza, ou vai num retângulo, ou vai desenhar com numerador e denominador na forma numérica, enfim, da forma que a criança se sentir mais à vontade. E aí, para efeito de atividade de verificação de aprendizagem desse conteúdo conceitual da fração, nada melhor que propor um processo de pesquisa, né? Já que a própria metodologia em si do nosso projeto, né, aprendizagem baseada em projetos, tem na pesquisa o seu alicerce fundamental e em situações do real, então nós vamos propiciar à criança essa situação do real, a leitura, o vídeo, o registro, e a partir dessa situação do real, introduzi-lo na atividade de pesquisa. E aí vai ser solicitado que o aluno, né, navegue na internet, nas redes, com a finalidade de compreender, né, de encontrar informações, conhecimentos que o leve a compreender qual é a origem das frações, como surgiu, por que surgiu a fração. Anteriormente, só existiam os números inteiros, e aí, quando foi que o homem sentiu a necessidade de dividir, de compartilhar, de fragmentar esse inteiro? E aí, o inteiro só se divide em partes menores que ele, existem partes maiores que o inteiro. Todas essas são questões problematizadoras que o responsável pode conversar, né, com a criança. E aí, ao final dessa pesquisa, não é pedido que o aluno copie ou cole, ou faça cópia dos registros, não, a gente quer que ele leia aquilo que ele encontra nas fontes de pesquisa, nos livros, no livro didático de anos anteriores que ele tem em casa, ou na própria internet, e elabore com suas próprias palavras um conceito de fração. Para você, criança de 10 anos de idade, que lê o capítulo do livro, que assistiu ao vídeo, que fez o registro, e agora, o que é fração? No segundo momento, né, a criança vai apresentar para o adulto, socializar a compreensão dele, o conceito que ele conseguiu elaborar, né, e aí a gente vai avançar mais um pouco e vai começar a trabalhar com um objeto concreto, que é o uso do dominó, né, e aí ensinar a criança, se ela não conhecer ainda, como é o dominó, de que ele é feito, como é a representação das partes, a numeração, ensinar como é que funciona a lógica do jogo dominó, né? E pedir que a criança represente, por meio de frações, de forma numérica, aquelas peças do dominó que ele sortear. As peças são colocadas, e aí, a cada peça que o aluno retirar, ele vai representar na forma fracionária aquele número que está registrado com os pontinhos lá no dominó. Finalizando esse momento, né, finalizando essa sequência, nós vamos ter o terceiro momento, que aí vai ser introduzido um outro jogo, dessa vez um jogo digital, né, o responsável vai abrir o site que trabalha especificamente com jogos educativos, DigiPuzzle, que é quebra-cabeças digitais, e aí lá existe uma seção só para matemática e por meio da montagem de quebra-cabeças. Essa aqui é um print da tela do DigiPuzzle, na qual existe o quebra-cabeça montado com a imagem de um tucano. Só que para o aluno conseguir encaixar todas as peças e montar a imagem do tucano, ele precisa encontrar qual a fração correta, adequada. No caso aí, o exemplo seriam 2/3. Então, dentre essas 3 imagens de pizza, pintados de verde, mostradas no jogo, qual dessas frações representa 2/3? E aí o aluno vai localizar a fração correta, que no exemplo aí é a primeira fração, lá no canto superior esquerdo, vai encaixar a pecinha que está aqui no canto inferior direito e levar até a fração 2/3, e assim sucessivamente até montar a imagem por completa. E aí ele pode partir para uma outra imagem, com outros números, outros exemplos, e treinando cada vez mais, né, jogando, brincando e conhecendo e praticando as suas habilidades com a representação numérica e gráfica das frações. A nossa segunda sequência tem como recorte a comparação de frações. Ela vai ter a duração de 2 encontros, e da mesma forma pretende-se trabalhar com o concreto,
com o conceito, com os jogos, com a interdisciplinaridade, que é o que norteia todo o nosso projeto. Então, o objetivo dessa sequência é propiciar a construção de saberes necessários ao reconhecimento de frações distintas, sabendo diferenciá-las e compará-las, percebendo que existem outras e que existem frações que são diferentes, mas que representam a mesma quantidade do todo. Os recursos didáticos: folha A4, caneta, corretivo, frutas diversas, faca, tigela, vasilha e canetinhas hidrocor. O primeiro encontro é intitulado Compartilhando Sabores com a Família. No livro Aritmética da Emília, para introduzir o assunto das frações, o Visconde solicita que tia Anastácia pegue 2 melancias, que foi trazida para o sítio, bem no momento da aula das frações, e pede que ela corte essas melancias e distribua em partes iguais para todos aqueles que estavam assistindo à aula. E, a partir do corte da melancia, ele inicia o seu trabalho com a representação das frações, com o conhecimento das frações. Então, de forma similar, nós vamos propor que pais e filhos, responsáveis e filhos, procedam também a essa manipulação do concreto a partir das frutas, propondo a elaboração de uma salada de frutas, né? E aí, nessa salada, nós vamos também trabalhar os conceitos de fração. Então, inicialmente, no primeiro momento, vai ser feita a leitura do fragmento do capítulo 11, da página 76 a 81, e, após leitura, o responsável deve dialogar com a criança, sempre retomando o que foi lido, indagando a compreensão, perguntando se a criança tem dúvida, se precisa de algum esclarecimento, para só a partir daí passar para as atividades de forma concreta. Então, a primeira atividade a gente chama de mão na massa, né? O primeiro momento é leitura e diálogo, o segundo momento é mão na massa, na qual a criança vai, com base na posse de diferentes tipos de fruta, né, proceder a essa elaboração da salada de frutas. E aí, para cada fruta vai ser feita uma fração diferente. Por exemplo, a maçã vai ser a metade, a laranja vai ser 1/4, a melancia vai ser 1/2, e aí, para cada fruta, vai se trabalhar uma representação diferente dessa fração. E aí, para registro, né, para a hora do registro, toda atividade precisa de um momento de diálogo, um momento de registro, um momento de verificação da aprendizagem. Para o momento de registro, será proposto que a criança elabore o gênero lista, na qual ela vai dispor, né, elencar todas as frutas e quantidades de cada fruta que foi utilizada nessa salada, e, posteriormente, vai pedir que a criança circule ou identifique quais são os numeradores e quais são os denominadores dessas frações anteriormente escritas. O segundo encontro, chamado de Construção e Vivência com o Jogo de Tabuleiro, também tem uma predisposição para atividades do concreto, né? Ele tem a duração de 2 momentos e tem o objetivo de compreender aspectos que levam as frações a serem maiores ou menores do que outras, por meio da elaboração e vivência de um jogo de tabuleiro. E aí, como é esse jogo? É um jogo comprado, né? Um jogo já industrializado? Não. O jogo vai ser elaborado pela criança, vai ser confeccionado pela criança, lógico, em conjunto com o adulto, porque no primeiro exemplo tinha manuseio de faca, né? Nesse segundo exemplo vai ter manuseio de tesoura, e aí a gente precisa dessa mediação realmente do responsável pela criança. Os recursos didáticos: bandeja grande de ovos, tesoura, 20 objetos pequenos de cores diferentes, e aí pode ser aquelas tampinhas de garrafa PET, desde que sejam metade azul, metade preta, metade azul, metade vermelha, pode ser tampinhas de pasta de dente, pode ser bolinhas, enfim, o que importa é que sejam pequenos para caber no espaço destinado anteriormente ao ovo, né, e que sejam de cores diferentes, para poder as crianças brincarem, 2 crianças ou 2 jogadores brincarem entre si. Nesse momento inicial, o responsável é a criança, e em momentos posteriores, a criança com um amigo, com um parente, com um irmão, enfim. Além disso, um dado comum, normal, papel ofício, caneta e borracha. Então, no primeiro momento, nesse caso, a gente inverte, começa com o momento mão na massa. Então, para jogar o jogo, a gente precisa primeiro
criar, elaborar esse jogo, já que ele não existe ainda e não é industrializado. É uma bricolagem, né, que é feita com materiais reciclados para gerar esse jogo educativo. Então, a gente vai construir, junto com a criança, né, o jogo de frações com a bandeja de ovos, e aí nós temos em anexo ao projeto as orientações detalhadamente para a elaboração desse jogo, mas basicamente abrir aquela bandeja de ovo que vem fechada com lado superior e inferior, abri-la, né, de forma que ela se torne um tabuleiro, de forma plana, e aí recortar no meio para que sejam duas partes separadas, né? Uma parte vai ficar com um jogador, outra parte com outro, preencher as lacunas dos ovos com essas peças pequenas, né? E aí ter à mão papel e caneta e fazer uso do dado para sortear, para jogar o dado e sortear o número que porventura aparecer no dado, será o número de pecinhas que vai ser retirada da caçamba da bandeja de ovo. Então, um exemplo seria, se a criança jogou o dado e caiu o número 6, então ela vai retirar 6 pecinhas dessas de dentro de um total de 10, que era inicialmente no jogo, e aí o adulto pode solicitar que a criança represente ou a fração das pecinhas que ele retirou, então se ele tirou 6, a fração que ele retirou é 6 décimos, ou a fração que restou no tabuleiro, que no caso do exemplo seriam 4 décimos. E aí passa a vez para o outro jogador, e aí vão se repetindo até que ganhe aquele jogador que ainda permanecer com peças dentro do tabuleiro. E aí, no segundo momento, que é vivenciando o jogo, colocar a criança para conhecer as regras do jogo, porque entender regra de jogo também é um gênero textual, né? As regras precisam ser claras e conversadas, dialogadas com as crianças, para que elas entendam como é que funciona o jogo, cada etapa, seu desdobramento. Então, trabalhar esse gênero textual, por isso que o nosso projeto, eu sempre repito, trabalha com língua portuguesa, literatura, matemática, ludicidade, jogos digitais, jogos educativos, né? E aí trabalhar esse gênero, regras de jogo. A criança pode escrever essas regras, literalmente, num papel, e aí aprender frações com jogos, jogando com o responsável, jogando com um parente, jogando com um amiguinho, e aí cada vez mais que ela jogar, ela tem a possibilidade de treinar mais essa habilidade de representar a fração de forma numérica ou na forma de desenho mesmo, né? De forma gráfica. E aí, essa imagem são um responsável e uma criança jogando, né? Tá aí a caçamba de ovo, feita, as pecinhas são, me parece, tampinhas de desinfetante, amaciante, essas embalagens de limpeza. E aí, as pecinhas inicialmente ficam postas no tabuleiro, e aí joga-se o dadinho tá ali dentro da caixinha vermelha, e aí a criança tirou o número 4 no dado, então ela foi e retirou 4 pecinhas dentre as 10 inicialmente colocadas no tabuleiro. O responsável pode pedir para ela representar a fração 4 décimos, que é o quantitativo que ela retirou, ou 6 décimos, que é o quantitativo que permaneceu no tabuleiro. E aí, a nossa última sequência, né, ela tem como recorte de tema a simplificação de frações, para poder chegar aos conceitos de frações equivalentes. Essa estratégia também é utilizada pelo Visconde de Sabugosa no livro Aritmética da Emília, no capítulo 11, destinado às frações. Ela tem a duração de 3 encontros, e o objetivo é representar as frações equivalentes a partir da simplificação dessas frações. Então, como recursos didáticos, nós temos o livro, o capítulo do livro, né? Um dispositivo com acesso à internet, cartolina peso 40 e lápis colorido. No primeiro momento,
nós vamos revisitar os conteúdos aprendidos nas sequências didáticas anteriores, que nós já aprendemos bastante coisa, né? Conceito de fração, como é que ela pode ser representada numérica e graficamente, que existe denominador, que existe numerador, que existe uma fração maior do que a outra, que algumas frações representam partes menores que o todo, outras frações representam partes maiores que o todo, enfim, são muitos conceitos que essa retomada antes do início da terceira sequência didática é substancial para que a criança possa compreender conteúdos mais complexos, como a simplificação e a fração equivalente, que é um conteúdo que fica a um passo das operações matemáticas com fração, né? Adição de fração, subtração de fração, multiplicação e divisão de números fracionários. Então, no primeiro momento, a gente revisita o conteúdo aprendido nas etapas anteriores, e aí procede a um fragmento da leitura do capítulo 11, localizado na página 81 até 84, né? Finalizado essa leitura, com é apresentado à criança um conhecimento novo, que é a simplificação, que é a identificação de frações com números diferentes, mas que representam a mesma parte de um todo, que são as frações equivalentes. É necessária a realização de um diálogo, né, com a criança, para, com o objetivo de perceber se a criança compreendeu realmente o que foi lido, se ainda existe alguma lacuna, alguma dúvida, e para que o responsável possa ajudar a criança nesse processo de assimilação. E aí, para efeito da hora do registro, que sempre tem nas nossas sequências, a criança pode representar várias frações equivalentes na forma gráfica ou numérica, da forma que ela se sente mais à vontade, ou pode escrever o conceito de fração equivalente ou de simplificação de fração. Enfim, a hora do registro é uma hora livre para que a criança represente aquilo que aprendeu, mas de forma aberta e da forma que ela melhor consiga fazer para elaborar o seu próprio conhecimento. O segundo momento também é um momento já conhecido, que é o momento mão na massa, e aí nós vamos construir a régua de frações. A régua de frações é um instrumento para trabalhar com concreto muito significativo, muito importante, e que ajuda muito as crianças, inclusive nas operações com frações. Pode-se usar a régua para compreender o conceito de fração, pode-se usar a régua para compreender o que é numerador, o que é denominador, para comparar as frações, para saber qual é a maior, qual é a menor, pode usar a régua para simplificar e pode usar a régua para fazer operações com frações também. Então, o quarto momento, eu vou mostrar já a imagem da régua para vocês, mas o quarto momento, que é o momento de verificação da aprendizagem, né, será realizado através de, dessa vez não é um jogo, mas é a visita a um site da UFPR, muito bom, chamado Matemática com Vida, que trabalha vários conteúdos matemáticos de forma lúdica, de forma interdisciplinar, e com o cuidado de adaptar a linguagem, o conceito e as atividades para a faixa etária daquele conteúdo. Então, o responsável vai acessar o Matemática com Vida, juntamente com a criança, e manipulando a régua de frações, vão realizar as atividades que estão dispostas no conteúdo de fração. São atividades de simplificação e frações equivalentes, especificamente. E aí, por fim, vai ser solicitado, né? Eu vou mostrar a régua de frações primeiro, depois eu vou voltar para a culminância. Pode deixar aí, Sara. A régua de frações, isso aqui é uma imagem, né, do que é a régua de frações, são 10 retângulos de aproximadamente 30 centímetros, que vão sendo pintados de cores diferentes para melhor identificar cada fração, cada parte desse todo, da parte que divide-se esse todo, e aí cada cor diferente, e eles vão sendo divididos sequencialmente em partes iguais. Então, aí na imagem, a régua preta tem 30 centímetros, a régua amarela tem 15 centímetros, cada retângulo, você percebe que está dividido no meio, a régua verde dividida em 3 pedaços de 10 centímetros, e assim sucessivamente. Vão sendo divididos e pintados, né, de uma cor distinta da outra, para que depois ele possa ser recortado entre essas partes aí, possa ser manuseado nas atividades com fração. E aí, para efeito de facilitar mais ainda
a identificação dessas partes pela criança. Também pode-se usar a estratégia de escrever a fração que cada pedaço representa. Por exemplo, o preto não precisa escrever nada, porque o preto é um inteiro. Mas o amarelo, fui dividido em duas partes iguais. Então, ele representa o quê? Um meio. Então, eu posso pegar cada partezinha, cada retângulozinho desse amarelo e escrever a fração 1/2 em cada um deles. Para que a criança, ao pegar, se ela não identificar pela cor, ela vai identificar pela expressão numérica da fração. Da mesma forma com o pedacinho verde. Foi dividido em 3 partes iguais, então ele representa 1/3. Então, a criança vai recortar cada retângulozinho desse de 10 centímetros e pode, além de pintar da cor verde, escrever dentro do retângulo a fração de forma numérica 1/3. E assim sucessivamente com todas as frações. Volta no slide anterior, por favor, Sara. E aí, como culminância, né, não só dessa sequência 3, mas de toda a sequência didática, encerrando esse conteúdo das frações, pelo menos para efeito deste projeto, nós vamos, desculpa, nós vamos solicitar, né, juntamente com a criança, solicitar que a criança, juntamente com nossa ajuda, com nossa mediação, elabore uma releitura do fragmento do conto que foi lido. Então, nós lemos o capítulo 11, sobre frações, no qual o Visconde introduz o conteúdo das frações, fala que ela pode ser representada de forma gráfica e numérica, mostra exemplos dessa representação, identifica o que é numerador, o que é denominador, faz a comparação entre essas frações, para mostrar que uma é maior ou é menor do que a outra, faz o corte da melancia e divide essa melancia em partes iguais, para mostrar para as crianças uma representação concreta da fração, e faz a simplificação da fração pelo processo da divisão e pelo processo da multiplicação, para mostrar que a gente pode encontrar frações que são escritas de modo diferente, mas que representam a mesma parte do todo e, portanto, são equivalentes. Então, foram muitos conceitos que foram trabalhados com a criança. Então, como sistematização de todo esse processo, vai ser solicitado que a criança, de forma autoral, proceda a uma elaboração da releitura desse capítulo, de acordo com a sua compreensão, com as suas palavras, pode ser só texto, pode ser texto e desenho, pode ser só desenho, enfim, mas que ela proceda um registro da releitura dos contos, do fragmento dos contos da aritmética da Emília, no que se refere especificamente ao capítulo 11, sobre as frações. Então, chegamos às reflexões finais. Fizemos alguns comentários gerais sobre a experiência de trabalhar com a ABP, com aprendizagem baseada em projetos. Então, esse método, embora não muito recente, há pouco conhecimento difundido sobre ele, e aí trabalhar com ele, a partir dessa disciplina do ensino da matemática 2, foi importante justamente para que aqueles do grupo que não conheciam, assim como outros que estão cursando a disciplina, que viessem a conhecer, a ter esse primeiro contato com a ABP, e para aqueles que já tinham experiência e conhecimento sobre, serviu para se apropriar dessa metodologia e também já aplicar em sala de aula, agregar conhecimento. Em relação ao grupo, todos como profissionais, pedagogos atualizados, não se sentem satisfeitos com o ensino tradicional, já mencionado com o Raquel, por exemplo, que é amplamente utilizado no Brasil. Assim, conhecer esse novo método traz um pouco de esperança para a reformulação do ensino, né? Uma metodologia que foque no aluno como sujeito reflexivo e ativo nesse processo educativo. Também foi possível aprender que o ensino da matemática ele é fácil, ele não precisa ser difícil, né? Como chega a nós na sala de aula através do ensino tradicional. Por quê? Porque a matemática ela está em tudo, inclusive na nossa sequência didática, nas nossas sequências didáticas, a gente sugeriu coisas que estavam ali, né? À frente, no dia a dia dos alunos, estavam nas casas, devido justamente à situação pandêmica. E aí, foi isso.
Esse foi o nosso trabalho, então, obrigada por ter permanecido até o fim do vídeo.